Deus, né, pelo privilégio de trazer a sua palavra. Eu queria convidar os irmãos a abrir as escrituras. Dessa vez, queria pedir os irmãos a abrirem 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Certo? Amém? As escrituras dizem assim: Irmãos, cumpre-nos sempre dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, eterno, magnífico Senhor, muito obrigado por trazer cada um aqui esta noite, que a Tua palavra, e tão somente a Tua palavra, possa ser falada esta noite aqui, Senhor. Que só possa abrir nossos corações, nossas mentes, tirar toda distração, que nós possamos estar meditando constantemente na Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa nos preservar, nos guiar, nos livrar de qualquer ensino errado, de falso ensino, e que o Senhor possa, assim, nos conduzir corretamente na tua sã doutrina, Pai. É assim que eu te peço, te oro, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui é a carta à igreja de Tessalônica. Provavelmente essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava passando por Corinto. Provavelmente Paulo passou 18 meses na região de Corinto, e provavelmente foi nesse período na região de Corinto a qual Paulo escreve esta carta. Lá em Atos, capítulo 18, fala um pouco desse momento de Paulo em Corinto. Provavelmente no capítulo 15, capítulo 18 de Atos, provavelmente seja o período ali a qual Paulo tenha endereçado essas cartas aqui a essas igrejas. A igreja de Tessalônica, na região de Corinto, né, escreveu na região de Corinto para a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, no sentido geral, ela era uma igreja madura, certo? Era uma igreja firme na fé, conhecedora do caminho do Senhor. Era uma igreja que praticava corretamente a sã doutrina e vivia o evangelho do Senhor. Mas havia alguns problemas ocorrendo ali naquela igreja. Um deles, aqui que a gente vai ver o nosso texto, seria provavelmente um descorajamento, ou seja, as pessoas estavam ficando meio desmotivadas, alguns crentes, devido à perseguição que estava se instaurando naquela igreja. No capítulo 2, ele vai falar um pouco também sobre alguns falsos ensinos que talvez estivessem sendo ensinados sobre a segunda vinda de Cristo. E no capítulo 3, também dessa carta, Paulo vai exortar alguns que estavam pecando, desobedecendo alguns mandamentos claros do Senhor. Tanto que essa passagem que muitas pessoas usam, que fala que se aquele que não quiser trabalhar, portanto, esse não coma. Porque provavelmente algumas pessoas estavam interpretando erradamente a segunda vinda, e talvez alguns crentes estavam querendo deixar de trabalhar, querendo deixar de fazer suas atividades constantes e acabar, assim, pecando, né? Então, capítulo 3, provavelmente,
É uma exortação a esses crentes que estavam deixando algumas práticas sadias, corretas e pecando assim contra o Senhor. Então, essa é mais ou menos a estrutura da carta. E no capítulo que nós lemos, e o texto que eu vou me deter, é justamente sobre a perseguição, sobre o descorajamento de alguns crentes diante das dificuldades, do sofrimento, daquilo que muitas vezes assola a nossa vida cristã e nos faz muitas vezes ficar desmotivados ou acabar muitas vezes esmorecendo mesmo nossa caminhada constante com o Senhor. Então, Paulo escreve essa carta a uma igreja amada, tentando consolar os que estavam sofrendo e ao mesmo tempo motivá-los a ficar firmes no Senhor. Tá? E no caminho, perseverantes, né? Então, no versículo 3 ao 5, que eu li aqui com vocês, a gente vai ver um pouco disso. Do 3 ao 5, Paulo, aparentemente, ao meu entender, ele passa a querer consolar a igreja a partir de alguns traços que essa igreja manifestava na sua vida cotidiana. Apesar da perseguição da igreja estar sofrendo ali, algum tipo de tribulação, que ele mesmo relata aqui, ela não estava deixando de viver o evangelho. Eles tinham uma boa doutrina, mas eles viviam o evangelho do Senhor. Veja o texto. Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto, versículo 4, que nós mesmos nos gloriamos ou orgulhamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Perceba que é uma igreja que estava vivendo ainda, vivendo corretamente, o evangelho. É uma igreja que, apesar das dificuldades, do sofrimento que estava passando, eles não estavam deixando de viver aquilo que as escrituras ensinavam, que a sã doutrina ensinava, aquilo que os apóstolos ensinaram a eles. Era uma fé ativa, era um amor ativo. A gente pode ver isso, sabe onde? Na primeira carta de Tessalonicenses. Volta um pouquinho aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo faz muitos elogios a essa igreja, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, do versículo 6 em diante. Olha o que Paulo fala sobre essa igreja. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Perceba que é uma igreja que estava vivendo exemplarmente. É uma igreja que vivia, que ela tinha uma fé ativa, que era testemunha em toda a região da Macedônia, que é justamente a região onde a igreja de Tessalônica estava estabelecida. Então, toda uma região conhecia o testemunho dessa igreja. Eu não vou ler aqui, mas se vocês forem lá para 2 Coríntios, capítulo 8, quando fala da questão provavelmente ali, falando da crise que a igreja de Jerusalém passou, uma seca provavelmente que ocorreu na região, e as igrejas estavam ajudando, Paulo cita para a igreja de Corinto as igrejas da Macedônia, que contribuíram alegremente para com a necessidade da igreja de Jerusalém. Então, provavelmente, aquela igreja, quando ele fala as igrejas da Macedônia, Tessalonicenses estava no meio dessas igrejas, mostrando cada vez mais que a fé deles, as atitudes deles eram visíveis como alguém que tinha se convertido, como mesmo eles falam. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses que todos veem vocês fazendo isso, todos percebem que vocês abandonaram os ídolos, estão servindo ao Deus verdadeiro, são testemunhas, pessoas conseguem ver que vocês são nossos imitadores, portanto assim, também do Senhor. Era uma igreja exemplar. Era uma igreja que mostrava nas suas atitudes, no seu comportamento, aquilo que aprenderam, a sã doutrina do Evangelho do Senhor.
Assim também é um testemunho para nós. A igreja de Tessalônica fica assim também um testemunho para nós, igreja do século 21. Uma igreja modelo nesse sentido. Uma igreja que vivia a palavra do Senhor, que era imitadora dos apóstolos, que imitava o Senhor Jesus. Portanto, que a gente venha poder aprender com eles também, a fazer esse tipo de amor, dessa entrega mútua, que apesar das tribulações que passavam, não deixava de viver o evangelho que aprenderam. Deixando assim não uma coisa mais teórica ou totalmente na mente, mas também nas suas atitudes, do dia a dia, na constância da sua vida, a qual todos percebiam que havia algo diferente neles, que eles mudaram, que eles agora são exemplos, manifestam o Cristo ressurreto, manifestam a vida e o ensino dos apóstolos. É assim para nós também, devemos ser assim, devemos ser uma igreja que busca isso constantemente. Um testemunho ocular para o mundo. Alguns, acho que foi Billy Graham, não me lembro agora, que dizia que o crente é a Bíblia que muitos ímpios leem. Nós andando nesse mundo que vivemos, esse mundo perdido, nós temos que ser testemunhas do nosso Deus, testemunhas de Cristo, testemunhas da palavra de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e não ver motivo de chacota e nem vergonha para o Evangelho, mas ser um motivo de como parecem com o Cristo ressurreto, como parecem com o Senhor Jesus, como são semelhantes ao seu Mestre. Que possamos ser assim, que possamos ser vistos dessa maneira, que possamos ser exemplo para onde passarmos, porque nós não manifestamos a nós mesmos, mas mostramos aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, como a igreja de Tessalonicenses fez. Foi salva, recebeu os apóstolos, recebeu a mensagem apostólica e foi, assim, testemunha para os demais. Então, eles tinham uma fé ativa, eles tinham um amor mútuo que era visível. Paulo está relatando também isso em 2 Tessalonicenses, que apesar das dificuldades, das tribulações que eles passavam, eles não deixavam de viver o evangelho. Perceba que a gente leu no versículo 3, dar sempre graças, pois a fé de vocês cresce. E o amor mútuo, o amor de vocês só aumenta. E ele fala que eles se orgulhavam diante das igrejas de Deus do que eles estavam fazendo, eles mostravam uma fé ativa, esse amor mútuo, mostrando assim o evangelho, mostrando assim nas suas vidas a palavra vivida. E aí no versículo 5 ele diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual com efeito estáis sofrendo. Perceba que o sofrimento deles não era em vão. O sofrimento deles aqui, ele diz, sinal evidente do reto juízo de Deus. As tribulações que eles passavam eram uma forma justa e correta como Deus faz as coisas, como Deus prepara o seu povo para o seu reino. É isso que ele diz aqui, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Os nossos sofrimentos, irmãos, não são sofrimentos em vão. As nossas dificuldades não são dificuldades em vão. A gente não está vivendo nesse mundo e apanhando, às vezes, à torta e à direita, não talvez como esses aqui, que aqui era uma perseguição provavelmente mais direta, tanto que Paulo vai falar sobre aquele que vos perseguem, recebam a tribulação, mas nossas perseguições, nossas lutas diárias no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no trabalho, no casamento, na família, em casa, enfim, em geral, faculdade, colégio, nossas lutas desse mundo caído, nesse mundo perdido, desse mundo distante do Senhor ainda, não são em vão. É onde Deus nos prepara. É onde nós somos moldados. O deserto, a luta, a tribulação, as tempestades da vida, é onde Deus prepara, capacita os seus eleitos. É onde Deus molda a gente para que a gente seja aquilo que lá em Romanos 8 fala. Que todo propósito, tudo converge, né, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E que bem é esse que converge para nós, como diz lá em Romanos 8? No restante do texto, lê o contexto lá, vai dizer, é convergir para nos moldar a ser mais parecidos com Cristo. Tudo converge para que nós sejamos mais parecidos com o nosso Mestre. Tudo acontece aqui com a gente com um propósito de nos moldar à imagem de Cristo. As lutas lapidam o crente, moldam a gente, fazem com que a gente saia das lutas mais fervorosos, mais humildes, mais tementes. Moldando a gente por meio das dificuldades. É aqui que o Senhor vai capacitar o crente. É aqui que o Senhor molda cada um de nós.
John Piper, que foi muito citado aqui pelo pastor Valbert, ele tem um texto, não sei se ele escreveu o livro, acho que é só um texto mesmo. Ele teve um câncer, ele diz assim: não desperdice o seu câncer. Porque ele mostra nesse texto que o câncer foi algo que moldou a vida de oração dele, a vida de comunhão com Deus. Ele fala que o câncer foi algo que moldou ele a ser um crente mais fiel, um crente mais... Foi onde Deus capacitou ele cada vez mais. Ele até tem um vídeo dele falando que os momentos mais doces de oração dele foi quando ele descobriu e passou pelos câncer, né? Ele fala que foi os momentos mais doces de oração, de mais intimidade intensa com o Senhor. Ele conta isso em vídeos, né? Então, perceba que John Piper ele fala muito sobre o seminário do sofrimento, ou o seminário da dificuldade. Por que seminário? Porque a ideia do seminário é onde a gente aprende alguma coisa. Então, ele está falando, nós somos ensinados, aprendemos a ser crentes cada vez mais fiéis, moldados, parecidos com Jesus no sofrimento. Continuando. Versículo 6 ao 10, diz assim: se de fato é justo com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade, eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Perceba que Paulo tenta consolar essa igreja de duas maneiras aqui, ao meu ver. Primeiro, ele começa a falar sobre... É como se Paulo estivesse dando um reforço para aquilo que eles estavam fazendo. Exemplo. Às vezes nós... É o meu entender aqui desse texto. Uma criança está estudando para uma prova. Está estudando muito. Você chega e diz assim: muito bem, meu filho. Continue estudando. Não pare. Isso mesmo. Continue estudando. Muito bem. Excelente. Continue. Não pare. Faça assim, aumente cada vez mais o seu estudo. Isso, de alguma maneira, pode ser que traga algum tipo de motivação para aquela criança que está estudando. Paulo reconhece, ou seja, um reconhecimento daquilo que eles estão fazendo. Já estava estudando, está reconhecendo o esforço dele no estudo. Paulo, de alguma maneira, reconhece a fé que aumenta e o amor deles mútuo que aumenta no meio da tribulação. Então, Paulo meio que reconhece isso e não diz assim: continue assim, continue progredindo nesse amor e nessa fé que vocês têm, nessa constância de fé que vocês têm. E aí Paulo vai trazer uma outra realidade. Ele vai falar outra coisa que também consola, que o sofrimento não é em vão, o sofrimento tem um propósito, é que Deus está preparando vocês para o seu reino, é que Deus está preparando vocês para entrar no reino dele. Então, continue, o sofrimento de vocês não é em vão. E aí ele vai trazer uma outra aplicação da justiça de Deus. Ele vai falar sobre o Deus justo que pune aquele mal, o que, no caso deles, que persegue eles. Tanto que ele fala no versículo 6. Se de fato é justo para que Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, os perseguidores, aqueles que estavam, de alguma forma, perseguindo esses crentes. E aí Paulo vem falar sobre a justiça de Deus, como algo que consola o crente. Aqueles que estão passando dificuldade, principalmente esses aqui que estavam sofrendo perseguições árduas, provavelmente de tirar ele de algum canto, ou até ter ferimentos físicos. Perceba que ele traz à mente que não há injustiça. Deus vai punir os maus. Aqueles que perseguem, aqueles que chacotam, aqueles que blasfemam, aqueles que dizem coisas horrendas contra o povo de Deus, aqueles que profanam cada vez mais com suas palavras ao Deus verdadeiro, esses não vão sair impunes. O Deus verdadeiro irá puni-los, mas a vingança não é nossa, a vingança pertence ao Senhor, é dele. E a vingança aqui não é como a vingança nossa mesquinha, mas é uma atitude santa e justa diante do pecado e da justiça do mundo. É uma ideia de punição. Deus vai punir os maus. Os maus não vão prevalecer. Existe um Deus nessa terra, existe um Senhor soberano nesse mundo, que controla e reina tudo. E esse Deus, ele vai punir os maus. Isso, claro, temos que pregar o evangelho, temos que anunciar o evangelho aos perdidos. Mas a questão é, Deus é justo.
E aqueles que fazem justiça não passarão dessa vida sem, vamos dizer, Deus vai trazer a paga deles, o pago deles, a punição. Então, Paulo, de alguma forma, tenta animar os crentes com aquilo que estava sofrendo injustiça. Imagina nós aqui passando por injustiças, pessoas perseguindo a gente sem nenhum motivo, como aconteceu nas igrejas primitivas, até acontece também, como o pastor Valbert, que também trouxe, em países onde o evangelho é perseguido, pessoas que estão ajudando, tentando pregar a palavra, trazer um certo de amor, de misericórdia aos que estão sofrendo, e aí a pessoa recebe o quê? O carro da pessoa é queimada, a pessoa leva um tiro, leva pedrada, enfim, algo injusto. Algo que não tem sentido. O cara está fazendo o bem e recebe o mal. Mas Deus diz, isso não vai ficar assim. Se aquela pessoa não se converter, o que espera ela, o que espera a essa pessoa é a punição eterna. Então, Paulo está dizendo para eles, não fiquem tristes ou desanimados com a injustiça que vocês sofrem. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso vai tornar vingança. E ele fala aqui no versículo 9, versículo 8, na verdade. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor. O versículo 9 parece muito o Salmo 94. Depois dá uma olhada, ele fala a questão de ser banidos da face do Senhor. Lembra muito o Salmo 94. Então, percebam que Paulo está animando a igreja por meio da justiça do Senhor. E o segundo ponto da justiça é o quê? O crente fiel, o crente que permanece fiel, apesar das dificuldades, ele diz o quê? Estará com o Senhor. O Senhor vai tomá-lo, o Senhor vai guardá-lo, o Senhor vai levar você para ter consolo. Versículo 7. E vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com o anjo do seu Senhor. Do seu poder. Ou seja, quando se manifestar o Senhor Jesus do céu, nós teremos consolo. Ei, você que passa tribulação e dificuldade, teremos consolo em Cristo. Permaneçam firmes, não saiam, não desviem o caminho, fiquem firmes na fé, obedecendo a palavra, amando o Senhor, que a nossa grande esperança, ela é eterna. Paulo está apontando para uma esperança futura, pessoal. A gente pode ter um tipo de alívio aqui nessa terra, pode ter até um tipo de bênçãos aqui nessa terra, pode ter até um tipo de esperança nessa terra, mas na verdade, a nossa grande esperança não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nossa grande esperança é na eternidade, quando Cristo voltar, é quando morrermos e vamos nos encontrar com Ele. A nossa esperança, ela é eterna, é a eternidade que Paulo está mostrando aqui para eles. Paulo não está dizendo assim, olha, daqui a um mês vocês vão ter alívio. Daqui a um ano vocês vão ter alívio. Não. Quando o Senhor Jesus voltar com os anjos do seu poder, vocês terão alívio juntamente conosco. Quando Ele voltar, Paulo aponta para o futuro, para uma esperança escatológica, ou seja, quando Cristo vier, é para lá que Ele está apontando, para onde nós temos também que olhar. A gente muitas vezes acaba, nosso país, em certo sentido, tem uma liberdade, então a gente tem certas perseguições, mas não são perseguições talvez físicas, como eles aqui, outros cantos, nós temos a tendência de esquecer dessa realidade aqui, da esperança que é futura, de não amar esse presente século, mas amar a volta de Cristo, amar a eternidade, amar a segunda vinda do Senhor. Essa é a esperança que Paulo está dando para a igreja que está passando perseguição. Fiquem firmes, Deus vai punir os maus, mas também Deus vai levar vocês para descanso eterno com Ele. E por último, a gente encerrar, versículo 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito e bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que vai orar para ele para que Deus os torne dignos da sua vocação. A oração de Paulo é para que eles fiquem firmes, mas para que o Senhor os torne firmes, que o Senhor os prepare. Isso mostra que nossa dependência é totalmente de Deus. Eu não sou bom em mim mesmo, eu não sou capaz em mim mesmo, eu não sou forte em mim mesmo. Paulo diz assim, que o Senhor vos torne dignos, que o Senhor os sustente, que o Senhor os guie. Tudo em nossa vida depende de Deus. Estamos num culto de oração.
Paulo ora para que Deus torne eles firmes, torne eles preparados. É Deus quem torna eles assim. Não é eles em si mesmos, não é porque eles são bons. É porque Deus é misericordioso e faz isso em nós. Somos servos. Temos que aprender cada vez mais a depender do Senhor. E uma das coisas mais fantásticas onde nós dependemos do Senhor é justamente na oração. Vamos orar hoje. E na forma como nós paramos de orar, ou vamos orar, como nós vamos orar, ela mostra a nossa dependência. A oração é uma das formas mais fantásticas de nós mostrarmos ao Senhor, dizer ao Senhor que nós não somos capazes, que nós não temos forças em nós mesmos, é que Ele é capaz, é que Ele pode. Por isso clamamos, pedimos ajuda, misericórdia em tudo o que fazemos, não só em algumas partes da nossa vida, em tudo, até mesmo na questão da nossa constância em fé. É Deus que nos mantém firme nele, meus irmãos. É Deus que nos mantém firme na fé. Não sou eu que estou aqui firme, é o Senhor que me sustenta para eu estar aqui firme. É Ele que nos mantém fiéis, é Ele que nos mantém firmes no seu caminho. Então possamos orar como Paulo, Senhor, que o Senhor possa fazer cada vez mais nossos passos, trilhar o teu caminho, que o Senhor possa nos manter firmes, porque é o Senhor que nos sustenta em tudo, e não apenas em algumas áreas da vida, mas em tudo. Então, lembrando mais uma vez, as lutas não são em vão, elas moldam o crente. A justiça de Deus é um consolo, Deus vai punir os maus, e Deus vai levar o seu povo para um descanso com Ele. Nossa esperança é eterna. Nunca esqueçam disso. Jonathan Edwards dizia em uma das suas resoluções: Senhor, crave meus olhos à eternidade. Que o Senhor possa cravar nos meus olhos a eternidade, que eu nunca venha perder ela de vista, para que esse mundo não me encante, mas que a eternidade do Senhor, a tua vinda, estar contigo, seja sempre o mais precioso para cada um de nós. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus Pai, soberano, eterno e magnífico Senhor, muito obrigado por essa noite, que o Senhor possa usar a Tua palavra, e tão somente a Tua palavra para confortar corações, exortar corações, e nos fazer cada vez mais fiéis, tementes a Ti, que nós nunca viemos a perder de nossa vista a Tua palavra, a eternidade, a Tua vinda, estar contigo, sempre seja a maior esperança que nós devemos desejar como cristãos. Que nós nunca venhamos amar este presente século, mas que venhamos amar o Senhor acima de tudo e todos. Então, em nome de Jesus, Pai, nos capacita, nos molda. Em nome de Jesus, amém.